Senhor presidente... Só para registrar essa presidência, o último inscrito, deputado Zé Teixeira, para discussão. Senhor presidente, colegas parlamentares, público que nos assiste, vou me ater aqui neste momento ao debate puramente e estritamente constitucional. A nossa Constituição Federal, ela foi calçada, inspirada na doutrina alemã e foi inspirada, senhor presidente, na Constituição americana. Quando nós colocamos a palavra impeachment, o processo de impeachment, ele foi inspirado na Constituição americana. Tanto é verdade que o vice-presidente dos Estados Unidos, deputado Londes Machado, o vice-presidente dos Estados Unidos, ele preside o Congresso daquele país. E por isso ele é impedido de participar do processo de impeachment, porque normalmente o vice estaria interessado na vaga do titular. Nunca aconteceu isso no Brasil, né? Esse interesse. E por esse motivo a Constituição americana colocou o Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, para presidir o processo de impeachment. Quer dizer, no Brasil, o nosso vice-presidente, ele não preside o Congresso, então ele não é interessado. Então não há justificativas para que nós façamos a exclusão do presidente do Congresso, presidente do Senado, do processo de impeachment. Eu digo isso porque essa inspiração que nós buscamos na Constituição americana está lá na primeira emenda da Constituição Federal dos Estados Unidos, que contempla a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação do seu pensamento, crítico, inclusive. E na nossa Constituição Federal, a nossa vontade de não ter nenhum tipo de fator limitador ou censor da liberdade de expressão, do nosso pensamento, fez com que brotasse na nossa Carta um artigo específico para isso, que é o 220 da nossa Carta. Me permitam a leitura. O artigo 220 da Constituição diz que a manifestação do pensamento, a criação e expressão à informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. O parágrafo 1º diz ainda assim: nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º. O parágrafo 2º, ele grita que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. E coloca no seu parágrafo 3º uma questão interessante que compete à lei federal regular as diversões de espetáculos públicos ao poder público, e na repartição de competências fica a divisão e a competência da nossa União Federal para legislar sobre matéria penal, sobre canais de comunicação, sobre apuração. Isso retira a nossa competência para avançar nesse processo, que no projeto do deputado Pedro Kemp propõe a criação e a disponibilização de um canal de comunicação direta por meio de órgão responsável e ainda a divulgação de uma ampla campanha de combate a crimes de notícia falsa. Quer dizer, a União Federal não estabeleceu a fake news como crime ainda, não há essa caracterização pela lei federal. Mas nós vimos recentemente criação de processos administrativos via canal de denúncia que chegou na Secretaria de Comunicação do Governo Federal, Coronel Davi. E essa denúncia que chegou lá visou multar administrativamente, quer dizer, com controle político ideológico no seu canal de denúncia, o Google, o maior veículo do mundo de disseminação de notícias, o que dá independência e conexão para o jornalismo ter
a sua liberdade, a sua dispersão de mensagem numa multa de 1 milhão por hora. Por quê? Porque o CEO do Google se manifestou contra o projeto das fake news. Esse projeto, quem chamou de projeto das fake news, de criminalização, de combate, foi o deputado Pedro Kemp. E a Rede Globo, eu assisti a matéria, o deputado Pedro Kemp me enviou, e a Rede Globo local aqui defendeu o projeto do Pedro Kemp, deu a sua opinião, mas em nenhum momento a gente viu a Rede Globo ter sido penalizada com uma multa de 1 milhão, de 100 mil por hora, por defender a sua opinião. Porque o 220 da Constituição Federal estabelece a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento crítico de maneira ampla. Nós não temos nenhum tipo de limitador. Veja, quem vai apurar essas denúncias, quem vai receber as denúncias, aqui será o poder local, que uma hora vai estar de um lado, outra hora vai estar de outro. Hoje eu sou opositor a esse governo. Então, provavelmente, na disseminação de mensagens e de informação, eu posso sim, através desse projeto, ser censurado. Agora veja, há um ponto comum: nenhum parlamentar aqui defende notícia falsa. A questão é que a nossa Constituição Federal estabelece os limites da liberdade de expressão, da liberdade de expressão do pensamento crítico. Na mesma esteira, ela cria a indenização e reparação de danos para quem tenha violado ou extrapolado. Isso foi feito. E essa responsabilidade é do Poder Judiciário. Agora, imaginem vocês... Para concluir, deputado, está encerrando seu tempo. Para concluir, senhor presidente, imaginem vocês ter que se defender ou constituir advogados para lá dizer que a sua denúncia não está regular, que não está válida, defender a sua liberdade de expressão dentro de um órgão governamental para não ser punido, quando administrativamente tem até a previsão de um processo administrativo a ser criado quando for servidor. Quantos advogados vão ter que ir lá defender a liberdade de expressão plena? Quer dizer, essa competência da lei federal, essa competência, ela é do Poder Judiciário. Nós já temos os instrumentos adequados e eu não sou defensor de nenhum tipo de censura, ou ainda que não seja censura, algo que possa ser utilizado para censurar a nossa liberdade de expressão. Então, por isso, defendo a inconstitucionalidade desse projeto, senhor presidente.